aqui para mostrar hoje um tour pela cozinha, um tour pelos utensílios, tudo que eu tenho aqui, que é realmente prático e útil para ter na cozinha todos os dias. Eu já vou logo adiantando que eu sou muito prática no dia a dia da cozinha. Eu gosto de ter poucas coisas, poucos utensílios, que eu acho que ocupa muito espaço, acaba que a gente não usa tudo. Então eu vou mostrar aqui tudo que eu tenho, que é realmente muito útil de você ter aí na sua casa, mas também eu vou mostrar o que eu tenho que é opcional, que você pode usar, e vou demonstrar tudo por aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, então vamos lá. O que no geral acontece? Toda vez que a gente vai montar uma cozinha, a gente vê propaganda de tudo por aí, quer comprar todas as coisas, mas acaba exagerando na quantidade. Compra coisa que não usa, compra coisa que não é prática. Às vezes você compra um jogo de panela ali que você acha que você vai usar, mas no final não são suficientes para o preparo das refeições. E tudo aqui são coisas que eu uso de verdade e principalmente porque você sabe que eu faço as minhas refeições aqui toda semana. Eu separo ali 1 hora da semana para preparar tudo. Refeições do almoço, do jantar, sempre deixo alguns lanches prontos também. Então tudo que eu tenho aqui é para facilitar e eu vou mostrar tudo com detalhes para vocês e vou deixar os links na descrição também. E além de tudo, esse tipo de excesso, né? Eu sou um pouco mais minimalista nas decisões. Esse tipo de excesso dificulta na hora de armazenar as coisas em casa. Você às vezes não tem armário suficiente para colocar tudo e vocês vão perceber que até na despensa, até no armário, quase que não tem muita coisa. Tudo que eu compro aqui para essa casa, principalmente de mantimento, é tudo que eu vou utilizar ali na hora para preparar. Compra, utiliza, guarda já tudo pronto e muito mais fácil. Geralmente eu armazeno tudo que às vezes demora muito tempo para vencer ou que eu uso em uma quantidade maior de vezes ali ao longo da semana. Eu quero mostrar todos esses armários aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar e que talvez vai ajudar aí em alguma coisa. Vambora? Eu apresento o vídeo e depois eu já volto direto daqui de baixo. Então, atrás daquela bancada que eu sempre mostro cozinhando por aqui, que tem o fogão e tudo, eu tenho alguns armários que me ajudam demais nessa organização e eu deixo aqui fácil à mão tudo que eu preciso usar no dia a dia e eu vou começar mostrando para vocês o que eu tenho atrás dessa porta, que são itens que eu uso demais. Então aqui eu tenho alguns itens que eu uso de prato, que são fáceis de manipular, e eu já deixo do lado o jogo americano, que é um jogo americano que eu uso de couro. Inclusive eu comprei pelo Mercado Livre, vou deixar o link aqui na descrição, e ele é dupla face. Então de um lado ele é vermelho, do outro lado ele é preto, fica lindo, e eu deixo aqui do lado, porque sempre que eu vou servir o prato, eu já pego logo o jogo americano e fica muito mais prático. Aqui embaixo ficam os potes e os utensílios que eu uso para porcionar cebola, alho, tudo que eu uso para porcionar, e também os potes maiores que eu uso para fazer arroz no micro-ondas, que eu uso para fazer alguma receitinha, que é muito prático, e também os potinhos que eu uso de lixo. Então, todas as vezes que eu vou preparar as minhas refeições da semana, eu separo um potinho desse aqui para colocar os lixos, as cascas todas, tudo que eu preciso utilizar no meu dia a dia ou nas refeições ali em 1 hora, para colocar tudo em um lugar só. Nessa altura do campeonato, você já deve saber que os preparos aqui são feitos em 1 hora só. Então, tudo que eu congelo, tudo que eu preparo, todas as refeições da semana são preparadas de uma maneira muito rápida, com cardápios que são inteligentes, criados por mim para serem preparados em 1 hora. Isso tudo tá lá dentro do Cozinha Sem Panela e eu vou deixar o link para você conferir aqui na descrição do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai adorar e que sua vida vai ficar muito mais prática por aí também. Seguimos com as gavetas. Por aqui eu uso esses organizadores que são muito práticos para deixar tudo organizado. Já estão comigo há muitos anos e são muito bons para organizar talheres, para organizar maquiagem, para organizar qualquer coisa que você coloque em gaveta, porque eles são encaixáveis. Então você vai encaixando com esses ganchinhos aqui, porque fica prático de colocar e você pode ajustar da maneira como você achar melhor. Nessa gaveta, então, além dos talheres normais, que eu amo, inclusive esses talheres que eu uso aqui em casa, a faca, inclusive, é muito linda mesmo, e ela fica assim na mesa, é muito bonita. Eu também vou deixar para vocês aqui na descrição o link desses talheres. Eles são ótimos, eles vêm com colher grande, uma colher menor, garfos pequenos, garfos grandes, todos organizados, facas pequenas, facas grandes, que são muito práticas. Aqui em cima eu coloco os abridores, abridor de lata, abridor de vinho, abridor de tudo. Também tenho aqui esse separador, fatiador de legumes, só que é uma coisa que eu não uso muito na prática. Acho que não tem necessidade de usar, então não é uma coisa que eu recomendo. Mas tem duas coisas aqui que eu recomendo demais, que são esse ralador que você rala em cima da comida, então é muito prático, porque você tira isso aqui e já rala um queijo, uma noz moscada, uma pimenta, tudo
em cima da comida, um alho. Então eu uso demais, eu praticamente uso isso aqui todos os dias da minha vida. E também tenho aqui um mandolim que é super baratinho e fácil de encontrar, que é muito prático e eu tenho certeza que vocês vão usar demais aí para fatiar, tipo macarrão de abobrinha, macarrão de cenoura, fazer fatias fininhas de batata, de qualquer tipo de ingrediente. E eu uso muito, e isso aqui, gente, não deve custar R$10, sinceramente, eu uso demais. Nessa parte aqui, eu coloco os descascadores, então eu uso um kitzinho de 3, um eu perdi, inclusive. Esse aqui também descasca. A casca também faz fatias de macarrão de abobrinha, de cenoura, que também fica muito legal. E aqui eu tenho alguns outros utensílios de algumas outras coisas que eu vou mostrar ali na frente para vocês. E também espátulas de patê, essas coisas, colherzinhas pequenas. Também tenho aqui um funil de um utensílio que eu uso para fazer tapioca, que é muito legal. Coador de café individual, que é prático, se você quer fazer um café para uma pessoa só, também fica muito prático. E desse lado aqui, eu guardo os utensílios, que são os talherzinhos que eu uso para comer, levar as minhas marmitas, levar na lancheira. E eu tenho 2, porque um é menorzinho, o outro é um pouquinho maior. E eles são muito práticos, muito mesmo, e muito bons de levar para todo canto. Nesse canto de cá, eu tenho uma balança pequenininha. Essa balança é ótima, muito prática, bonita, cabe na gaveta, que eu acho que essa é a parte boa, porque eu uso toda hora, então fica na primeira gaveta aqui, fácil à mão, e ela é muito importante para você pesar a quantidade das refeições, ver direitinho quanto que você precisa para cada receita. Também é muito baratinho, então vale a pena ter em casa. Eu também vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Nessa segunda gaveta, eu coloco todos os utensílios que são os utensílios maiores. Então aqui eu tenho um porta-facas, um porta-tesoura, que eu uso muito também nas preparações. Também deixo um separadorzinho, um organizador só para as colheres de plástico, espátulas, um só para as colheres de metal e também um cantinho do lado de cá para colocar as colheres de pau, de madeira, que eu uso demais também nos meus dias. Aqui eu tenho pequenininho maçarico, pequenininho mesmo, e ele é muito prático ali se você quer tostar um queijo, ou um sushi, ou algum peixe que você faça na sua casa, ou uma preparação. Ele é ótimo, porque ele é pequenininho assim, fácil de armazenar. Eu uso bastante isso aqui, inclusive eu deixo ele no cantinho aqui. E também tem, que aqui é muito legal, mas não é um item totalmente necessário, que é uma tesoura de cortar ervas, que é bem prática, ela fica fechadinha do lado de cá. E é muito prático, eu não uso muito na prática, porque eu geralmente uso a tábua, uma faca e pronto, acabou. E aqui eu tenho um medidor muito fofo de colheres, que eu também deixo por aqui. Sempre que eu preciso medir alguma quantidade, eu tenho à mão, muito fácil. E ele fica organizadinho assim, não fica perdido na gaveta. Um item fantástico que eu tenho aqui, que eu ganhei, foi esse boleador de almôndegas. Você coloca a almôndega, né, a carne moída já temperadinha ali numa travessa, e você vai pegando as almôndegas com a ajuda desse boleador. Ele fica redondinho já e é só colocar na panela para preparar. Isso aqui é muito prático, muito fácil. Eu também vou deixar todos os links disso aqui. Se eu esquecer algum, vocês comentam, que eu deixo para vocês, que é muito legal esse tipo de utensílio. Agora aqui nessa terceira gaveta tem o meu tesouro, que são os temperos. Desse lado, eu tenho esses compartimentos aqui de colocar os temperos. E eu coloco etiqueta em tudo organizado. Eu vou mostrar a máquina da etiqueta para vocês também. E aqui fica fácil de pegar. Eles são fechados hermeticamente, então é muito prático de armazenar. E eu coloco tudo aqui, fica fácil de visualizar, fácil de ver o que está acabando. É muito bonitinho, fica muito organizado. E lá no fundo, sobra um espacinho na gaveta que eu coloco o nosso estoque. Então eu deixo ali tudo que eu preciso repor aqui desses temperos, que fica prático, eu coloco aqui no fundo guardadinho e fica muito bom. Agora desse lado, eu coloquei aqui 2 vasilhinhas também de plástico divisórias e eu coloco aqui corante natural de urucum, um saleiro e um pimenteiro que eu comprei na loja Kamikado, que é muito bonitinho, então sempre que eu preciso colocar na mesa eu coloco esses 2. Aqui tem alguns ganchinhos que às vezes eu preciso colocar em alguma gaveta, alguma coisa eu deixo aqui no cantinho. Aqui eu tenho um moedor de sal e de pimenta, que são uma dupla, tá vendo? De um lado fica o sal e do outro lado fica a pimenta. Então é só retirar um lado do que você quer utilizar, moer, usar e usar o outro também. E eu adoro esse produto aqui, comprei na Shopee, muito baratinho também, vou deixar a descrição para vocês no vídeo. Desse lado aqui eu tenho palitos e tenho um vidrinho também para colocar azeite, que eu gosto de colocar. A gaveta fica sempre organizada.
Por fim, dizem que as últimas gavetas são sempre as mais bagunçadas, e eu vou dizer que aqui também. Aqui tem um produto que eu tô querendo utilizar, então eu tô aqui para testar. Em breve eu vou fazer um vídeo mostrando, testando esse produto aqui. Eu tenho também forminha para colocar na air fryer para não sujar. Saquinho ziplock aqui, inclusive tem um bagunçadinho aqui. Aqui eu tenho um porta-papel alumínio e um porta-plástico filme, que é muito prático, eu uso demais. E ele já corta automaticamente, então fica bem organizado. Tem papel manteiga, palitos de churrasco, guardanapo, saquinho. Meu molde de hambúrguer, que inclusive vocês já me viram usando por aqui, que eu também vou deixar o link, ele é muito prático de utilizar. Mais saquinhos Ziploc aqui nessas caixinhas e também tenho velas, às vezes acaba a luz aqui, precisa de vela, então as velas ficam aqui nessa gaveta bagunçada. Logo abaixo aqui do fogão temos as panelas e eu vou até sentar aqui no chão para mostrar para vocês tudo, porque eu acho que vai ficar mais prático. Então, o que temos aqui? Aqui no cantinho da direita, nós temos as tábuas. Eu gosto sempre de usar as tábuas de bambu, porque elas são mais higiênicas. Melhores do que vidro, do que plástico, inclusive. Então, eu tenho de 2 tamanhos aqui. Eu tenho essa menor e tenho uma grande. No geral, eu uso essa pequenininha para tudo, porque ela é prática de lavar, não fica aquele trambolho na cozinha, muito bom. Nesse cantinho aqui, eu deixo 2 coisas que eu uso muito, 4 coisas que eu uso muito mesmo. A primeira, papel toalha, que eu uso toda hora, às vezes você precisa ali na cozinha, inclusive tá acabando. Um pote de vidro com sal, porque às vezes a gente precisa usar uma quantidade maior, acaba muito rápido, que eu faço comida toda semana. Deixo também um spray de azeite. Eu amo spray de azeite, acho que vale o investimento gasto. Por quê? Porque você usa menos, economiza, porque você não coloca uma quantidade muito grande. É muito bom, é muito prático. Mas eu tenho as duas coisas, né? Tenho o spray para quando eu quero só untar a panela, então acaba gastando menos. Mas também tem o azeite normal, que é o que eu uso aqui nas receitas normais, combinado? Porque não coube ali, eu tenho um ralador desses maiores que vem com várias opções, mas eu vou confessar para vocês que isso aqui eu quase não uso, porque eu acabo utilizando muito aquele outro ralador. Eu uso só em situações assim, que eu tenho que fazer uma quantidade muito maior de queijo ralado, ou de cenoura ralada, alguma coisa assim, mas eu não uso muito na prática, não. E aqui no fundo, as panelas. Antes de mostrar as panelas, eu quero mostrar esse item aqui, que é um dos itens que eu mais uso aqui na cozinha no dia a dia. Para lavar verdura e legume, para colocar alguma coisa para lavar. Por quê? Porque essas alcinhas, elas ficam perfeitas ali em cima da pia, segurando. Então eu consigo lavar algum ingrediente, lavar um brócolis, lavar um legume, lavar uma fruta de maneira prática. Não ocupa muito espaço e fica aqui à mão para toda hora que eu precisar pegar e utilizar. Agora vamos às panelas. As panelas são um caso especial porque eu estou prestes a trocar de panela, porque eu tenho várias aqui diferentes e as minhas já tem um tempinho que eu não troco. E eu tô precisando comprar mais. Não sei se na região de vocês aí também tem esse tipo de promoção de supermercado, que você vai colocando o selinho do supermercado e ganha. Eu ganhei 3 panelas, porque eu compro muito supermercado aqui. Basicamente tudo que a gente come em casa, utilizando as receitas do Cozinha Sem Panela. E eu tenho essas 3 que são grandes, que são panelas de 24 centímetros. São o tamanho assim ideal para o preparo das refeições da semana, para até 4, 5 pessoas, dá tranquilo. Então eu tenho 3 dessas. E desse mesmo tamanho, eu tenho uma aqui no fundo, que é da marca Mundial, que é essa vermelha que está aqui no fundo. Mas não gosto dessa marca, não acho que é legal utilizar, elas perderam muito rápido, elas acabam grudando, então eu não utilizo. Ainda aqui no fundo, vou mostrar aqui que tem uma leiteirinha muito fofa, mas eu não uso mais na prática, vou mostrar o motivo daqui a pouco. Nunca uso, nunca. Então tá aqui no fundo por conta disso. E também uma panelinha muito linda, muito fofa, que eu comprei, inclusive todo mundo fala assim, essa aqui é da Le Creuset? Não, não é da Le Creuset. Eu comprei essa panela no Carrefour, que é um supermercado daqui da minha região. Não sei se tem aí onde você mora também. E ela é maravilhosa. Eu me arrependo amargamente de não ter comprado mais. Muito amargamente. Porque ela é muito pesada. Ela é boa, ela é grossa, ela é resistente. Então eu uso ela para fazer receitas especiais aqui no canal ou no Instagram. Se você não me segue no Instagram, você já vai lá seguir, porque tem muita receita boa lá, muita coisa boa lá. E eu também acabo mostrando a minha rotina como médica nutróloga, além da minha rotina cozinheira aqui. Não é nas horas livres, é nas horas ocupadas mesmo. Então essa panelinha ela é muito boa e ela é linda e ela é a cara do Cozinha Sem Panela, porque ela é laranja também, então eu amo. E ela tá aqui para usar em momentos especiais. Se alguém vê essa panela vendendo lá mais alguma vez, não tem nem marca escrito. Gente, eu fiquei muito chateada porque eu não descobri de onde é.
vocês me avisam, combinado? E complementando, então, daquele jogo da Mundial, eu tenho mais algumas aqui no fundo, mas a minha panela favorita, e eu tô na dúvida se eu vou pegar um jogo dessas panelas ou se eu vou pegar um outro tipo de jogo novo, inox talvez. Tô nessa fase de dúvidas. Se vocês quiserem, inclusive, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso na hora que eu for escolher, porque eu realmente estou precisando. E eu vou retirar algumas daqui, porque já foram utilizadas por muito tempo, que são as panelas da Polishop, a Flavor Stone. Essas panelas são de 2019, nós estamos em 2026, e eu uso demais. Nem sei falar quantas vezes eu já usei essas panelas na minha vida para fazer as refeições da semana. Essa, para mim, é a melhor deles, que é a de 28 centímetros. Mas por que que eu vou trocar? Ela tá boa para utilizar ainda. Porque elas já estão começando a ficar escuras no fundo, um pouquinho estragadas. Aqui também tá estragado. Dá pra usar se eu não filmasse tanto. Eu conseguiria usar mais vezes essas panelas. Mas tanto a frigideira como as panelas dessa marca são muito boas, porque a gente não precisa usar muito óleo. Elas não grudam no fundo. Elas têm uma durabilidade muito boa, porque no geral panela de cerâmica, assim, não tem uma durabilidade muito alta. E essas até que duraram bastante tempo. E eu gosto demais. Então, basicamente, o que eu tenho de panela é isso. Pra quem faz comida direto, assim como eu, pensa que eu tenho que ter 1 zilhão de panelas, mas não tem muitas. Inclusive, as que estão aqui foram porque eu juntei junto com o Túlio, né? 2 casas, que agora viraram uma casa só, que a gente tá morando junto. E aí, as panelas acabaram ficando utilizando demais. Eu tenho a frigideira dela também, não tá aqui, que eu acho que tá lavando na lava-louça. Mas ela é muito boa também, é a que eu mais gosto. Inclusive, a frigideira eu não tenho dúvidas que eu vou comprar uma igual de novo. Mas as panelas, por enquanto, eu tô na dúvida ainda qual que eu vou comprar. Passando para esses armários aqui desse lado de cá, primeiro que tem o forno e micro-ondas nessa torre. E aqui eu tenho um armário grande que vai quase até lá em cima, com tudo que eu preciso. E eu quero mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Primeira coisa é o que a gente tem aqui em cima, uma caixa térmica que a gente usa para levar as coisas, vai viajar. A gente gosta de levar comida para todos os lugares que a gente vai. E a caixa térmica ajuda demais na estrada, na viagem. Aqui eu arrumei esse ganchinho aqui para fazer uma prateleira extra na gaveta, que é onde eu coloco meus aventais de cozinha. Então eu uso 2, que são da marca Cochler, que são uma marca bem legal de avental. E eu uso bastante os aventais para não sujar minha roupa e adoro. Aqui nessa mesma prateleira eu coloco os potes, que são potes de vidro, que são muito práticos para colocar biscoito de arroz, que a gente consome todo dia, whey, farinha de aveia, sal grosso, farinha, cuscuz, essas coisinhas que não tem como comprar, né? A gente compra uma quantidade maior e acaba utilizando. E essa parte de baixo é o único estoque que eu tenho em casa de comida. O único. Não tem despensa aqui em casa, não tem lugar que a gente guarda 1 milhão de coisas. Eu vou mostrar exatamente o que eu tenho aqui, que não tá muito organizado, mas é a realidade. Peguei do jeitinho que tava para mostrar para vocês. Então, desse lado aqui tem todos os tipos de arroz diferentes da Pileco. Vocês sabem que a Pileco é minha parceira por aqui, que é uma marca de arroz fantástica. Então, nós temos aqui as farinhas de arroz, que eu uso muito, inclusive tá acabando. Todos os tipos de arroz. Aqui embaixo tem massa, tem maisena, tem uma massa também que geralmente eu faço aqui em casa. Milho nunca falta aqui em casa, porque dá para fazer um lanche, dá para fazer rechear alguma coisa. Fermento, sardinha, atum, que sinceramente eu detesto. Eu odeio, mas o Túlio adora, então eu tenho que ter aqui em casa, então não tem opção. E um tiquinho de nada de açúcar. Gente, ó o açúcar aqui em casa. A gente não faz consumo de açúcar no dia a dia, mas eu deixo esse restinho aqui, se caso alguém vem aqui e só toma café com açúcar, etc e tal, pra gente não passar vergonha e não ter. Mas só fica esse tico de nada aqui em casa. Tô até com vergonha de mostrar isso aqui. Mas é a realidade, eu peguei do jeitinho que tava. Então vambora. Além disso, tem mais milho aqui, dessa marca que eu adoro, que é a Bonduelle. Todos os produtos dessa marca são bem legais. Tem também gergelim preto para fazer alguma receitinha com peixe ou de japonês. Molhos de tomate. Eu adoro essa passata rústica aqui dessa marca, porque ela só tem tomate na composição. Quer ver que eu vou mostrar? Ela só tem tomate na composição e é muito saborosa, então a gente compra sempre estoque porque o preço é muito bom. Temos também biscoito de arroz. O Túlio come todos os dias no café da manhã. Então por isso que eu gosto de deixar eles em um pote assim, ó, porque fica mais prático de consumir todos os dias, ele vem aqui, pega e não fica murcho também. Então abriu um pacote, a gente vai e coloca aqui dentro desse potão maior. Além disso, nós temos aqui azeitona, mais ketchup, bebida de aveia, que eu adoro usar nos meus dias. Então a gente compra tanto bebida de aveia como leite aqui, porque é muito prático. Mel, esse mel aqui veio direto
do sítio da fazenda do meu pai. Então a gente tem ele aqui para usar assim o ano inteiro, né? Porque olha o tanto de mel que tem aqui. É muita quantidade. E ali embaixo os potinhos de corante ou alguma coisinha que faltou por aqui ou que sobrou, a gente guarda aqui nesse lugar. Aqui nesse cantinho ficam os potes que eu guardo marmita, que eu faço as marmitinhas. E eu coloco tudo separadinho aqui, as tampas, para não fechar e não ficar com cheiro ruim na hora de consumir, na hora de abrir. Então eu coloco as tampas todas nesse potão de plástico aqui e os vidros eu coloco todos um em cima do outro e são muito práticos. Essas marmitas aqui, para mim, são as melhores que tem. Também vou deixar o link aqui. O tamanho é muito bom, é o ideal para uma pessoa consumir ali umas 400 a 500 gramas de comida por dia. Gosto demais, 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 são super resistentes, podem ir no forno, podem ir na air fryer, podem ir no micro-ondas, podem ir na lava-louças. Tô fazendo propaganda demais dessa aqui, né? Mas é muito boa mesmo. E são as que eu tenho em maior quantidade aqui em casa, eu tenho mais ou menos umas 20 de vidro, porque eu acho muito prático de ter e acho que é bom ter uma quantidade boa para congelar. Inclusive, eu quero mostrar o congelador para vocês com as refeições prontas, porque ali fica muito organizado tudo. E aqui embaixo eu tenho uma caixa dessas que fecham assim bem práticas, para colocar sacolas de supermercado, sacolas maiores, essas coisas que a gente junta em casa e que fica mais prático dessa forma. Aqui embaixo do forno eu tenho um lugar só para colocar as coisas que são relacionadas a essa parte aqui e que eu uso muito. Então eu tenho duas assadeiras da Tramontina que são do mesmo tamanho, são iguais. E gente, pensa um negócio resistente. Eu comprei esse aqui também em 2019 ou 2020, se não me engano. E eu uso muito, não tô nem pensando em trocar, assim, longe de trocar, porque elas estão em perfeito estado, são muito boas. E eu tenho duas porque ali, às vezes, eu tô fazendo um legume no forno com uma carne assada, alguma coisa, duas coisas ao forno ao mesmo tempo, então acho que duas é o suficiente. Eu não tenho mais do que isso aqui em casa, só tenho essa, não tô querendo trocar. Também tenho um rolo de abrir massa. Eu usei isso aqui uma vez ou duas na minha vida. Acho que não precisa ter na sua casa, sinceramente. Uma garrafa de vinho faz o efeito disso aqui. Se você não é uma pessoa que consome massa ou faça massa no seu dia aí, não acho que precisa, sinceramente. Além daquelas duas assadeiras, eu tenho também uma assadeira de bolo dessa pequenininha, porque é uma vez só, um bolo para duas pessoas, muito prático. E eu gosto de ter esse tamanhozinho aqui em casa, porque, aqui, tamanho de uma mão. Porque faz um bolo, às vezes tá com vontade de comer um bolinho, alguma coisa, e aí você faz, acaba, pronto, acabou. Eu acho ótimo. Quando eu vou fazer uma quantidade maior, eu faço nessa assadeira, que aí eu separo os pedacinhos, congelo, etc. Aqui também tem dois tipos de forminhas, uma de silicone e uma forminha de alumínio. Essa de silicone é disparada que eu mais uso. Dá pra ir no forno, dá pra ir na air fryer, dá pra ir na lava-louças pra lavar, porque ela é muito chatinha de lavar, mas é muito, muito prática pra fazer lanche. Então eu faço bolinho de chocolate, bolinho de banana, bolinho de cenoura, tortinha de frango, empadinha, tudo isso nessa forminha. Ela é ótima para deixar os lanches congelados, inclusive tem lanche congelado que eu já fiz aqui, que eu uso essas forminhas e são muito práticas. Isso aqui todo mundo tem que ter em casa, todo mundo, tô falando sério, todo mundo. Principalmente você, por exemplo, que tem filho, precisa levar lanche pra escola, organizar as coisas, essa é muito boa. E essa, que é tipo de empadinha, eu vou ser sincera, eu nunca usei. Pode ser que eu comece a usar? Pode, mas é porque eu gosto tanto dessa que no geral já vem, pego ela e já faço. Eu acho que para fazer uma empada, essa aqui talvez seja melhor, mas só para isso, porque o resto essa aqui já vai te satisfazer, não precisa ter as duas, combinado? Aqui eu também tenho essas vasilhas de marmita que eu coloco, inclusive com as tampinhas do lado. Eu reutilizo muito essas, que elas são descartáveis, mas eu reutilizo. São potinhos que são fechados com lacre. E eles são lisinhos para você congelar a comida em porções menores. Então, sempre que eu quero fazer, por exemplo, porção de carne, porção de arroz, porção de legumes, aí eu gosto de colocar nessa aqui. Essa tem 500 ml. Essa caberia até uma refeição completa, eu faço refeições completas nessa aqui também, mas atualmente eu uso as de vidro para congelar as refeições completas e essas aqui para fazer porção. Porção de ervas, porção de cebola, porção de molho de tomate, porção de tudo. Eu uso essa aqui. Mas o que eu mais gosto dela é o fato dela ser lisa, mais fácil de lavar, dá para reutilizar muitas vezes, fica organizadinha, cabe muito mais no congelador, então em comparação essa com aquelas que tem umas nervurinhas, essa aqui é melhor, sabe? E eu vou deixar o link delas para vocês, porque ela é um pouquinho mais difícil de encontrar. Aqui eu tenho algumas travessas de servir comida, uso pouco na prática, assim, uso mais quando vai receber alguém aqui. Todas essas eu comprei nessa loja que chama Lavi. Muito boa, muito boa. Inclusive, essas aqui vocês podem ir lá, que sempre tem. É aquele tipo de coleção que nunca sai. E ela é ótima. E acho que é só. Também tem mais algumas travessas aqui para servir. Mas, na prática, o que eu mais uso é o que eu já mostrei para vocês, que são essas outras aqui. E ainda aqui no chão também,
vim aqui para a parte embaixo da pia, que eu vou mostrar no vídeo depois com calma, para mostrar tudo que eu tenho aqui embaixo. Que essa parte aqui é bem organizada e ajuda bastante no dia a dia. Eu quero mostrar um utensílio que, assim, inclusive eu tenho 2 aqui em casa, de tanto que eu gosto, eu uso. Nessa parte de baixo aqui, eu gosto de colocar produto de limpeza que eu uso aqui na cozinha, no dia a dia aqui da cozinha. Aqui eu coloco uma vasilhinha só com bucha, essas coisas novas, então bem organizadas. E nessa parte daqui eu coloco os panos de prato, os paninhos que eu uso na cozinha. Então essa seção toda aqui fica dedicada para isso. Desse lado de cá, eu gosto de colocar uma vasilhinha para colocar saco de lixo, saquinho de supermercado, para colocar em lixeira, essas coisas. Eu vou mostrar a lixeira, não vou esquecer. E é nesse potinho aqui tem uma coisa muito legal, de um jeito muito legal que eu vou mostrar pra vocês. Aqui nesse potinho eu guardo o bombril que eu uso. Só que por que é diferente? Porque eu corto ele ao meio. Então eu coloco vários pedacinhos do bombril, porque às vezes um bombril inteiro, você lava uma panela só e não precisa ter esse tanto de bombril. Então eu gosto de colocar eles em um potinho assim, e eu ponho esse saquinho aqui para não deixar sujar o potinho, que aí na hora que eu tô lavando uma louça, que eu preciso pegar um pedacinho de bombril, eu abro aqui, pego um pedacinho pequenininho e pronto, entendeu? Ali no fundo tem algumas garrafas que a gente não usa e agora eu vou mostrar o utensílio que eu mais uso aqui em casa de todos, que é esse mixer. Eu uso o mixer da Oster, ele vem com esse copão aqui, que a gente usa muito para bater as coisas. Fica embaixo da pia, porque ele tem uma tomada, então fica fácil de usar. E ele vem com um mixer, vem com um batedor de bolo. Eu não tenho batedeira aqui em casa, não vejo necessidade, não utilizo muito no dia a dia. E vem também com processador, que é muito prático. Eu tenho um liquidificador grande com processador, que eu possa utilizar nos meus dias, mas eu vou ser sincera que no último ano eu acho que eu usei uma vez, se foi muito, de verdade. Então eu uso muito esse aqui, também vou deixar o link para vocês. Aqui tem uma máquina de café que a gente não usa no dia a dia, a gente gosta mais de café coado. E lá no fundo, a nossa garrafa térmica de água e algumas peneiras do lado de cá. Essa porta que fica do lado da geladeira, a gente guarda as bolsas de marmitas na parte de cima. Então todas essas bolsinhas térmicas ficam na parte de cima. Ficam todas abertas para não pegar cheiro, tá tudo limpinho, mas a gente deixa aberto. E aqui na parte de baixo, micro-ondas com os utensílios juntos que a gente usa com ele. Mas de verdade, um ano sem usar, não precisa ter em casa. Se eu fosse montar uma cozinha hoje, eu nem compraria. Já mostrei então o que eu tenho nesses armários aqui de baixo, todos, e agora eu quero mostrar o que eu tenho aqui nesses armários de cima. Nessa parte aqui, eu coloco tudo que é de café da manhã, tudo mesmo. Então, coisa de tomar todo dia, esses comprimidos que a gente toma todo dia, café, filtro de café, suplementos, etc. Fica tudo aqui. Inclusive, esse armário é muito alto pra mim, é muito alto mesmo. Às vezes só o Túlio chega lá. E armário de abrir assim, nessa parte de cima, não é legal, porque você tem que ficar pulando pra puxar. Então, não faria novamente, tá? Desse jeito. E do lado de cá, nós temos os copos que a gente usa no dia a dia. Alguns utensílios pra gente cortar, colocar em potinhos menores que eu uso nas receitas. E nessa parte de cima, todas as garrafas, coisas que a gente leva, garrafa de café, garrafa de tudo, fica aqui na parte de cima. O motivo pelo qual eu falei que eu não uso mais nenhum tipo de chaleirinha é porque eu tenho essa chaleira automática que é muito boa. Gente, como é que eu vivi sem isso antes? Como é que vocês vivem na sua casa sem esse negócio aí? Não tem como não. E aqui também tem uma air fryer, que é muito boa, essa da marca Oster. Essa chaleira da Midea, que é muito boa também. Ganhei de presente de uma paciente, amiga, tudo, que chama Elane. Eu amo ela, não sabe o tanto que ela me ajudou com isso aqui nos meus dias. E aqui nesse cantinho de cá, eu tenho 2 porta-frutas, que na verdade não são porta-frutas, são porta-arquivos que eu comprei na Casa Riachuelo e que funcionou super bem para colocar aqui no fundo como porta-frutas. Já é a 3ª casa que eles me acompanham. Fica muito bonitinho, muito prático e não ocupa muito espaço. E deixa eu dar mais uma dica aqui. Não tem porta-bucha aqui nessa pia, vocês estão vendo, né? Porque eu coloquei aqui um porta-detergente desse bem bonitinho. E aqui embaixo eu coloquei 2 ganchinhos, que são onde eu coloco a bucha, o rodinho. E aí fica limpinha assim, ó, não fica feia a pia, sabe? Cheia de informação. E eu tava quase esquecendo de mostrar essa lixeira aqui, que é uma lixeira muito prática, que ela é por sensor. Gente, essa pilha dessa lixeira aqui dura um ano pelo menos. E ela dá pra você fazer manualmente, né? Apertando esses botõezinhos, mas também como sensor. Para quem cozinha no dia a dia, precisa ficar jogando toda hora lixo fora, é muito prático e valeu cada centavo, valeu muito a pena. Também vou deixar o link aqui na descrição. E eu fiquei de mostrar que é a maquininha que eu uso para colocar as etiquetas nos potes, nos temperos e tudo, que é essa que eu tenho há anos e é muito prática. É só digitar no teclado, imprimir e tá feito.
Elas são muito, muito práticas. Eu também vou deixar o link aqui para vocês dessa máquina, dessa rotuladora que eu adoro. E é isso, você tá montando sua cozinha ou tá querendo melhorar os utensílios, aproveita as dicas que eu dei aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que sua vida vai ficar muito mais fácil, para você não comprar coisa inútil, para você não comprar coisa para deixar guardada por aí. Tem algumas coisas aqui guardadas que a gente viu juntos, mas tem coisas que são muito práticas e que valeram cada centavo e que eu utilizo muito, muito, muito nos meus dias. Aproveita também para já entrar na Cozinha Sem Panela e colocar em prática o uso desses utensílios aí, preparando as refeições da sua semana inteira, gastando 1 hora só da semana. Tem vídeo aqui já no canal do YouTube mostrando o preparo dessas refeições em 1 hora. Vai lá testar o método, porque eu tenho certeza que você vai adorar. E eu te vejo aqui no próximo vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários quais são os próximos temas e as receitas que vocês querem ver por aqui. Até lá!